Fala pessoal, Bruno aqui com vocês e hoje resolvi fazer um vídeo um pouco diferente para mostrar para vocês as roupas que me sobraram da Legião Estrangeira. Vou colocar as coisas aqui e vamos ver no que vai dar. Primeiramente, tem essa calça leg que a gente usava em período de frio. Ela esquenta bastante. Aí no Brasil, na verdade, é uma calça térmica que você usa quando você não usa mais para poder andar, mas você usa quando você vai parar, ficar estático, vigilância estática ou em algum acampamento, tá fazendo muito frio, você acaba colocando ela por baixo da vestimenta. Mas é realmente quando você tá estático, porque quando você tá em movimento, andando, ela esquenta muito. É realmente uma calça leg, um pouco elástica, bem mais elástica. E ela é realmente pro frio, mas aqui a gente usa isso aqui também. Depois tem a camiseta de elástico também, que é de poliéster. Ela é bem fina, elástica e é quase do mesmo material que a calça. Ela realmente ela ajuda na movimentação. Eu acho que vocês conhecem aí quem faz esporte, porque é melhor que o que existe para você fazer acampamento, fazer marcha. E é isso aí. A gente usa bastante isso aqui. Ela é super confortável. E essa aqui é a veste da Legião que eles usam atualmente. Ela é a regulamentar usada atualmente. Aqui tem um bolso aqui para colocar caneta ou bloco de notas. Aqui é igualmente. Essa aqui, na verdade, a veste daqui em relação ao do Brasil, ela é menos padrão. Ela é menos cortada e ela cai um pouco pior do que a do Brasil, porque eu lembro o pessoal que serviu no Brasil fala que as vestimentas do Brasil elas são bem padrão. Bom, tem umas que é meio lero-lero, tem umas que são padrão, que dá para você dobrar a manga direitinho e fica bonitinho. Mas aqui, essa aqui que é a regulamentar do batalhão, do regimento. E, bom, você consegue dobrar, fazer uma dobra bem bacaninha, mas ela não fica padrão igual a do Brasil, não. A farda do Brasil, ela é bem mais bonita. Pelo menos a que você compra, né? Porque eu sei que a que vocês ganham aí, elas não são realmente padrão. Essa aqui, bom, é ganhada também, mas o fato dela ter um bolso aqui, sobra demais tecido, então acumula demais e fica feio, não fica bonito que nem a do Brasil, não. Tem essa calça aqui do regimento também. Ela não é regulamentar, ela foi regulamentada antes da precedente que eu mostrei pra vocês. Bom, essa aqui é foda porque aqui o exército daqui, eles pedem pra você não amarrar a parte de baixo pra poder ficar padrão, mesmo se tem as cordas embaixo. Eles gostam que você deixa assim de qualquer jeito pra ficar mesmo feio, entendeu? O exército não é muito padrão aqui não. Eles têm as manias deles lá de utilizar a farda de forma cafona. Fazer o que? O francês é assim, meio cafona mesmo. Claro que ela tá apertada agora em mim, que eu ganhei alguns quilos. Mas essa aqui que é a calça, uma veste de terreno também, meu nome, o pad do clube de tiro, pad do regimento, eu nem sabia que tava nessa veste aqui. E é isso aí, o galão também. Essa veste aqui é excelente, que ela tem vários bolsos, já filmei alguns vídeos pra vocês verem com ela. É excelente, não? Essa aqui é outra farda que foi usada bem antes de eu chegar. Na verdade, a farda que eu mostrei para vocês anteriormente foi a farda que eu usei. E essa aqui era antes do meu ano, né? E essa farda aqui, ela é bem confortável, na verdade. E ela foi sendo usada depois, quando foi substituída, para fazer a pista de obstáculos. Mas era uma farda bem... Essa aqui era uma farda padrão. Eu vi as fotos do pessoal que usava antigamente. Vocês podem ver que é uma farda padrão. Mas tá rasgada já que eu usava ela para poder fazer a pista de obstáculos. O tecido é grosso, não é muito confortável para poder correr e fazer movimento brusco, mas é o que tem. E a gente usa o que tem. Aí com a bota. Confortável, na verdade. Dá uma falta de correr, na verdade, de fazer exercício com ela, que a gente fazia bastante, entendeu? Dá pra até fazer uma flexão aqui, ó. 2, 3, 4, 5, 6. Confortável, entendeu? Essa aqui é a roupa de esporte. Ela é mais antiga do que eu. Quando eu cheguei no regimento já era uma outra. A gente ganhou do mesmo jeito, mas a gente usava só de noite mesmo, depois da hora de liberar. E oficialmente mesmo a gente não usava, porque já estava ultrapassado, a gente tinha uma outra.
Quando chega na Legião você ganha um monte de roupa, um monte de coisa que na verdade é bem velho e às vezes você não usa, só usa mesmo em situações ocasionais, mas oficialmente você não pode usar nada, porque tem as roupas oficiais. Mas as antigas você ganha e vai guardando no armário, você tem muita coisa. É por isso que tem esse de coisa que sobrou ainda. Mas legalzinho, né? Isso aí. Eu vou mostrar pra vocês uma vestimenta aqui, como se fosse vestimenta de chuva, Gore-Tex. Tecnologia Gore-Tex, eu mostrei as botas para vocês que tinha essa mesma tecnologia e essa, como se fosse uma lona na verdade. Eu vou vestir aqui para poder ficar mais explicativo. E o legal dela é que tem esses breteles aqui do lado tem esses botões para você poder abrir e arejar melhor. Consegue abrir ela até aqui em cima aqui para poder arejar. Vai fechando. Tem uns botões. Esse botão tá velho, então pra fechar uma bosta. Na verdade, sempre foi. E o legal é que tem esses breteles aqui, que você passa por cima, você cruza eles, passa por cima e você coloca o contrário aqui na frente. Bom, vou colocar bonitinho aqui. Coloca bonitinho aqui, firma eles e puxa pra cima e tá tudo certo. Para poder fazer vigilância estática, segurança ou fazer marcha também quando tá chovendo muito, é excelente. A proteção é 100% e ainda por cima guarda o calor do seu corpo e com isso você se esquenta. Esse aqui é um dos melhores que dá para usar. E tem também a veste. É como se fosse capa de chuva. Na verdade tem uma outra coisa que chama capa de chuva aqui que eu vou mostrar pra vocês, mas esse aqui é realmente a veste Gore-Tex. Não sei se vocês conseguem perceber. É como se fosse um plástico mesmo, bem grosso. E ela é bem dura, bem qualidade excelente. Em relação a algumas coisas, o pessoal falou que a qualidade aqui é melhor do que no Brasil, mas isso depende, né, do ponto de vista de cada um e depende do material também. É porque aqui fica mais barato para poder produzir, importar e distribuir também. Então acaba que tem mais disponibilidade de material do que no Brasil. O pessoal falou que no Brasil não tem tanto material disponível, né? Que o exército fornece. E quando fornece, não é de qualidade. Então é complicado. Mas aqui tem bastante material. Tem coisa até desnecessária que eles dão. Igual eu falei, as roupas lá velhas de gerações antigas eles dão também, mas você não pode nem usar oficialmente. Você fecha aqui atrás você consegue ajustar uma parada aqui para poder para poder ficar esse chapéuzinho bonitinho aqui na chuva. Legal, né? Aí tem um bolso aqui. Eu curto demais essa veste aqui. Esse aqui eu vou guardar até eu passar dessa para melhor. Essa aqui você pode fazer tudo. Qualidade excelente, protege da chuva e você fica quente ainda. Com isso aqui, você não precisa de mais nada, né, para falar a verdade. Para poder complementar, tem realmente a capa de chuva, que eu vou mostrar para vocês, é um complemento para quando você vai andar com a mochila, você tem material para carregar, isso aqui te protege, isso aqui protege o seu material. Eu vou vestir para vocês verem. Aí tá aí, com a ajuda da mulher eu consegui abotoar tudo, que a capa não voa. Aí você tem uma capa de chuva que protege você, que é a veste, mais a calça. E essa aqui que protege o seu material, se você tiver realmente de mochila, o gilete, que é o colete à prova de balas. E o armamento também que você consegue carregar por baixo. Com esse equipamento você está pronto para qualquer tipo de missão. Essa aqui é amarrada aqui na cintura, só para mostrar realmente a chemise Gao, que é uma camiseta para usar em região de calor, na verdade. Eu usei ela só uma vez quando eu fui para Mayotte, que é uma colônia da França na costa da África, perto da Somália e de Madagascar, e eu usei lá. Ela é bem desconfortável, ela é bem pequena também, ou tem grande também, mas o foda é o tecido. O tecido eles gostam de usar tecido bem grosso, tecido nada flexível, então você acaba em qualquer veste, qualquer farda da Legião Estrangeira, é tudo tecido grosso que não é flexível, então você tá desconfortável em tudo.
Ou seja, é foda. Mas é isso aí. Ela é bacaninha, ela é bonitinha. Você ganha esse aqui na verdade, mas você só usa realmente quando você vai para uma missão em algum lugar que é quente. Aí você pode, é permitido usar isso aqui. Senão você fica com esse monte de material guardado no armário e você não faz nada com isso. Esse que é um grande problema da Legião Estrangeira. Você ganha muito material e você não usa. Tem uma outra camiseta também, essa aqui, que você usa por baixo das vestes quando tá fazendo frio, quando você vai marchar. Essa camiseta aqui você usa por baixo dos tecidos mais grossos, vestes, quando você vai marchar. Você coloca por dentro, te protege um pouco do frio e o tecido é fino, mas ao mesmo tempo te protege do frio e ajuda a complementar o equipamento. E aqui também tem uma Kupo Von, é um corta-vento na verdade, uma veste corta-vento. Ela é bem fininha para você fazer esporte quando tiver ventando, ou no inverno mesmo, para o corpo poder respirar e você poder continuar fazendo atividade sem se sufocar. É uma veste de esporte, né? Como se fosse o TFM do Brasil aí, para poder complementar, porque você também não vai poder usar um moletom grosso para poder sair para correr. Você usa esse aqui bem fininho, que eles chamam aqui de corta-vento, que é veste Kupo Von, corta-vento. Bem fininho. Tem um bolso aqui para você guardar a veste nela mesmo. Essa parte aqui ela se converte numa pochete. Você consegue dobrar a veste e colocar dentro. É por isso que tem esses elásticos aqui. E é isso aí. Aqui dentro, aqui atrás também tem um capuz que fica enrolado aqui dentro aqui. E esse aqui se coloca na cabeça assim, se estiver chovendo, se estiver caindo neve. Igual aqui cai muita neve. E é isso aí. Tem uma parada legal também que eu vou mostrar pra vocês, confidencial, que a gente ganha na Legião Estrangeira. A gente ganha essa máscara na Legião Estrangeira pra poder fazer as missões secretas. Tô zoando, zoeira. Foi eu que comprei essa máscara pra poder fazer a thumbnail do vídeo anterior que eu falei, modo Ghost ativado. Tem essa veste aqui também de plástico aqui. O pessoal, os colegas aqui ficam falando que é saco de lixo, porque ela é de plástico mesmo. Ela é realmente só para poder cortar o vento, usar quando você tá estático também, que ela não segura muito não, na verdade marchar, porque o corpo consegue respirar, mas essa aqui ela guarda o calor e você não fica tão pesado, por ela ser bem leve também para poder carregar, e ao mesmo tempo ela guarda o calor do corpo, o que ajuda a esquentar sem ter que utilizar uma veste muito pesada para poder se esquentar. Ela faz esse trabalho aí. É isso aí, pessoal. O resto são vestes, farda repetida, só que de outra cor, não faz muito sentido mostrar. Queria realmente mostrar pra vocês aí um pouco aí do que sobrou, porque agora eu realmente vou dar um destino pra essas roupas aí que já estão guardadas comigo já tem um tempo. E se você gostou desse vídeo aí, deixa o seu like aí, deixa o seu comentário. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal aí pra poder dar aquela força. Da próxima a gente traz mais coisas interessantes aí pra vocês que vão pra Legião Estrangeira, tentar realmente essa chance aí e viver, porque isso aqui faz parte do cotidiano do legionário, ou seja, você precisa saber o que você vai achar lá, enfrentar e do que você vai viver. Então comigo você consegue ver um pouco aí do como é que vai ser a sua vida, o dia a dia, do que você vai ter, das coisas que você vai possuir da Legião Estrangeira. Então, se tá gostando aí, continua ligado no canal que vai ter muito mais coisa interessante por vir. Até a próxima!